mensagem nessa noite, eu quero falar sobre um tema que nós viemos já falando nas últimas semanas. Há uns 14 dias atrás, eu preguei sobre o porquê nós sofremos, o porquê da dor. Chegamos a uma conclusão, biblicamente falando, que sofremos por causa do pecado. O pecado, ele nos deturpa, ele deturpou a imagem de Deus em nossas vidas, por isso nós sofremos. É evidente que também sofremos justamente porque o pecado deformou a nossa natureza, nós tomamos decisões erradas. No domingo passado, Jefferson ministrou sobre qual deve ser o nosso conforto em meio ao sofrimento. O que nós fizemos quando nós sofremos? E nós entendemos que o nosso único conforto é Cristo. Olharmos para o autor e consumador da nossa fé. E nós frisamos nessas duas últimas mensagens que o sofrimento, ele nos ensina, ele nos educa, ele nos faz desenvolver, mas hoje nós vamos falar sobre o que a dor necessariamente faz, o que o sofrimento, a tragédia necessariamente faz. Ela nos faz desenvolver, ela nos faz crescer. O sofrimento, ele nos faz mudar um pouco a nossa perspectiva acerca da vida. Eu quero, para nós embasarmos a nossa mensagem, Evangelho de João, no capítulo 9, o verso 1. Evangelho de João, no capítulo 9, e o versículo 1, nós vamos fazer leitura de alguns versículos da palavra de Deus, e outros nós vamos ir, no decorrer do texto, nós vamos citando, mas eu quero que você provavelmente já ouviu falar sobre essa passagem. Diz a palavra de Deus, Evangelho de João, no capítulo 9, o verso 1, diz: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou o pecado dos pais deles? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isto aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, fez uma mistura de terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e os outros que o conheciam como mendigo começaram a lhe perguntar: não é este o homem que costumava ficar pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Depois nós vamos continuar essa história. A grande... E aqui nós vamos ter que ser um pouco apologéticos nesta noite de novo, mas a beleza da graça, do amor de Deus, não está em nos livrar da tragédia, em nos livrar da dor, mas a beleza também é estar nos conduzindo em meio à dor e à tragédia. Quem daqui já não sofreu? Rapaz, tem vezes que nós sentamos e olhamos e diz: poxa, essa aí não vai ser fácil de passar, essa aí vai ser impossível de passar, essa prova, esse sofrimento. Mas aí daqui a pouco você já começa a entender algumas coisas, e você já começa a colocar os teus olhos no Senhor e dizer: isso vai se resolver. Isso é apenas uma forma de Deus moldar a minha vida. Isso é uma forma que Deus está tentando ministrar, manifestar a sua glória em minha vida. Crescer em conhecimento de Cristo. Porque o sofrimento, as pessoas, elas tendem a orar mais quando estão passando por alguma tragédia, quando estão aflitas, quando estão desesperadas, e isso faz elas crescerem em conhecimento de Cristo. Infelizmente, essa não é a mentalidade da maioria evangélica cristã hoje. A maioria de quem está aqui já passou por diversas igrejas,
Já passou por diversos ministérios, quem sabe? A maioria das igrejas diz que se você sofre, você tem pecado. E essa maldita teologia da prosperidade, ela começou lá no Antigo Testamento com Bildade. Bildade chegou para Jó e disse: Jó, você está sofrendo porque você cometeu pecado. E o que o próprio Deus diz? Veja Jó, um homem íntegro, reto, se desvia do mal. Mas as pessoas olham muitas vezes para a vida das pessoas e apontam um para o outro dizendo: olha, fulano de tal está sofrendo porque pecou. Claro que pode ser, mas se você é um cristão genuíno, você coloca a tua fé em Cristo, nenhuma nem outra. Nós já vamos entrar no texto. Os mundanos, o mundo pensa dessa maneira. O mundo diz que se você erra, você colhe. A Bíblia também diz: aquilo que você semeia, você colhe. Mas nós temos que nos ater ao texto nessa noite. Nós já vamos chegar lá. Deixa eu fazer um adendo aqui. Só que a tragédia começa quando a igreja começa a pensar a mesma forma que o mundo, de uma forma tão simplória. A igreja ela começa a olhar agora da mesma forma como o mundo vê, e isso causa uma tragédia terrível. Poxa, se você está doente, é porque você está em pecado. Poxa, se você está pobre, é porque você está sendo refém do diabo. O que Jó diria acerca disso? O que Paulo diria acerca disso? Paulo diz: eu aprendi a viver em abundância e eu aprendi a viver na miséria. O que o próprio Jesus falaria acerca disso, desse pensamento que nós temos hoje? A maioria das igrejas, nós, graças a Deus, nós não temos esse pensamento. Nós entendemos que a dor, a tragédia, o sofrimento, ela faz parte da vida do cristão. Ela faz parte da vida do cristão. Então, fé, a maioria ensina que fé é quando você diz e ordena, declara alguma coisa e assim vai acontecer. Não fé. Jesus mesmo nos ensinou: seja feita a tua vontade, a tua vontade. Fé é quando nós oramos: Deus, eu confio tanto em Ti, que seja feita a tua vontade e não a minha. Nós precisamos ver que mal está isso fazendo ao mundo. A ascensão de grandes ministérios, de grandes igrejas, que exportam isso para as pregações, para os louvores, esse evangelho, uma graça, um Deus amoroso, como eu já falei brincando antes, um Jesus cor-de-rosa, que apenas canta e prega sobre esse Jesus que não vai nos deixar sofrer. E aí as pessoas elas se deparam com os conflitos, as mazelas da vida, e aí elas começam a duvidar daquilo que estão crendo, porque o ensino sobre o sofrimento, o ensino glorioso sobre a obra, a vida de Cristo, que necessariamente era um sofrimento, é silenciado na maioria dos púlpitos. Igrejas grandes, e o nosso papel como líderes, como pastores, alertar acerca desses falsos mestres, desses lobos devoradores. O que Paulo estava dizendo? Hoje a maioria das pessoas quer apenas isso. O que Paulo ensinou acerca desses falsos mestres e lobos devoradores? 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 9 e 12. O homem da perversidade, o espírito desse homem já está operando hoje. Diz: esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder. Um sinal de como a igreja é verídica, é genuína, não é apenas sinais e maravilhas. O que este homem virá fazer? O que essas pessoas farão? Poder, sinais, falsas maravilhas, com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade. Qual é a verdade? O evangelho de Cristo que os salvaria. Portanto, Deus fará com que sejam enganados. Eles crerão nessas mentiras e então serão condenados em ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Nós, como cristãos, nós precisamos proteger-nos uns aos outros.
uma grande evidência, um grande sinal de que nós estamos crendo com uma fé genuína, que nós estamos conectados em Deus, nós somos levados de volta a Deus, é que nós vamos ter dores, nós vamos ter sofrimentos, nós vamos ter mazelas, nós vamos passar por tragédias. Se a tua fé não é provada, a tua fé, ela é uma mentira. Então a tua fé, ela será provada para ver a genuinidade deles. O que nós falamos no domingo passado? Sobre o ouro. As impurezas, elas precisam ser tiradas. Para subir os quilates do ouro, ele precisa ser passada pelo fogo, em sequência, para que todas as impurezas, elas sejam queimadas. A grande promessa do Evangelho, a grande notícia do Evangelho, preste bem atenção, é que nós somos conduzidos através do novo nascimento, através da nossa fé em Cristo, através do nascimento do Espírito, aquele nascimento que o próprio Jesus fala para Nicodemos. É necessário que o homem nasça da água e do Espírito, da justa condenação. Nós somos conduzidos da condenação de volta para Deus, porque nós temos uma condenação sobre nós. Nós temos uma condenação sobre nós. E essa condenação, ela é apenas retirada se um justo pagar. E esse justo, Jesus Cristo, ele pagou pela tua condenação na cruz. Então, Deus, ele não prometeu, e isso nós cantamos, nós pregamos, Deus, ele não prometeu te livrar do sofrimento, mas ele vai te conduzir através do sofrimento. Então, a grande tragédia por esse ensino falso, hoje dentro do contexto evangélico, essa teologia coaching, a teologia da prosperidade, ela implica diretamente sobre isso, e estão formando falsos cristãos, falsos pastores, e isso está se proliferando, e isso é uma tragédia em cima de uma outra tragédia. O sofrimento não é apenas algo que é esperado na nossa vida. Isso não deve ser apenas esperado, mas isso deve ser entendido como uma forma da qual Deus se manifesta em nós. Olha, o verso 2 diz o porquê que o homem estava nessa situação. Entendam como queiram entender, mas está na Bíblia. O verso 2 do capítulo 9 de João. Por que o homem estava sofrendo essa tragédia? Ele estava cego de nascença. Você já pensou? Você está cego e não poder enxergar? Se eu tirar os óculos, eu já vejo meio mal, né? Mas imagina cego. Por quê? Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dos pais ou os pecados dele? Essa é a nossa primeiro pensamento. Os discípulos ainda estavam com esse pensamento de religiosidade, formado pelos fariseus. Essa é a única explicação que eles tinham. Pecado, por isso sofremos. É evidente que sim, mas existe uma outra forma. O porquê nós sofremos? Por quê? Verso 3. Jesus respondeu, nenhuma coisa nem outra. Não é por causa aqui do pecado, mas é para que se manifeste o poder de Deus nele. Você quer ser alguém onde o poder de Deus se manifeste? Vocês lembram quando Ananias foi ver Paulo? Paulo, ele é conhecido, depois da conversão, ele era conhecido como o apóstolo do sofrimento. O próprio Jesus diz para Ananias, agora Paulo vai ver, eu chamei Paulo para o quanto ele vai sofrer. O ministério, ser cristão, é um sinônimo de sofrer. Viver no centro da vontade de Deus vai sempre redundar em sofrimento. Não apenas um sofrimento físico, não apenas um sofrimento externo, mas você vai ter que abdicar a tua própria carne, a tua própria vontade. Então, nós precisamos entender. Só que a grande realidade aqui, entrando agora no texto, Jesus diz a palavra de Deus que Jesus viu um homem cego de nascença, no verso 1. Os seus discípulos então lhe perguntam por a causa da cegueira.
o porquê dessa cegueira. Jesus ele devolveu essa questão e disse que as causas, elas não são decisivas para explicar as nossas dores, o nosso sofrimento. Nós, na primeira pregação que nós fizemos acerca do sofrimento, acerca da dor, nós chegamos a uma conclusão, que a principal causa do sofrimento da humanidade é o pecado. Mas, enquanto nós estamos longe de Cristo, agora nós somos novas criaturas. E todo sofrimento, tudo, absolutamente tudo que acontece na vida dos filhos de Deus, tem um propósito. Não devemos nos atrelar, não devemos nos preocupar apenas com a causa. Nós queremos descobrir a causa. Os discípulos queriam a causa. As pessoas, os vizinhos queriam a causa. Você não quer saber a causa por que você sofre? Essa deveria ser a tua preocupação enquanto não cristão. Poxa, eu sofro e eu já te dou resposta. Se você não é cristão, você sofre por causa do pecado. Mas agora, se você é filho de Deus, entenda que o sofrimento, ele é um propósito na vida do crente. Ele deve ser entendido desta maneira, olhando para esse texto. Então, os propósitos de Deus são decisivos. Você quer entender o porquê você sofre? Propósito. Jesus disse: nenhuma coisa nem outra. Não foram os pais que pecaram, não foi o homem que pecou, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse em sua vida. Então, entenda isso. Deus, Ele ordena, Deus, Ele permite, na forma de decreto, que algo aconteça. Deus não está ligado a essa nossa causa humana. Então, não importa a bagunça, não importa o redemoinho que está acontecendo na tua vida, ou que você se meteu, não importa a dor que você esteja sentindo, pois as causas dessa dor, elas não são as explicações decisivas, mas o que é decisivo para explicar o que você está passando é o propósito de Deus. Você parar de olhar para a retaguarda, para o passado, tentar explicar o porquê você está sofrendo. Porque se você se atrelar ao passado, porque se você se segurar no passado, você não vai conseguir progredir para frente. Isso não é uma fala coaching aqui, tá? Mas você deve olhar o que Deus está querendo com a tua vida em meio a esse sofrimento. É claro que há causas, nós precisamos abrir esse parênteses. Há causa, e algumas delas são frutos, sim, da nossa culpa, do nosso pecado. Não vai dizer agora, poxa, eu vou sair andando a 80 km por hora aqui no centro da cidade, agora depois que eu sair do culto, eu vou bater. Deus tinha um propósito para que eu batesse o carro. Não, não é isso. Isso é uma responsabilidade. Você é o problema, então. Mas tem coisas que acontecem em nossa vida. E esse tipo de sofrimento que eu quero olhar nessa noite são sofrimentos, são dores, são tragédias que Deus usa para manifestar a sua glória. E nós já vamos expor o texto. Então, certamente disso nada fará sentido. Quem sabe você vai dizer, poxa, mas não está ainda ligando, não está conectando ainda. Mas nós temos que chegar a um ponto da nossa vida, como verdadeiros cristãos, e ao ponto de pensar como Paulo. Paulo, ele chega ao ponto de dizer assim: para mim, viver é Cristo. Amém. Mas morrer é lucro. Que partir ou estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Nós fizemos uma dicotomia muito grande acerca da nossa vida que nós estamos levando, daquela vida que nós teremos com Cristo. Muitas pessoas, elas não estão satisfeitas da vida que elas estão levando com Deus, porque elas sempre estão atreladas à causa. A minha vida é uma droga, a minha vida é uma desgraça, a minha vida é sofrer, a minha vida é isso. Por quê? Porque nós olhamos dessa forma. A causa, não, mas por quê? Eu sou ingênuo. Sim, muitas vezes é. Eu também sou.
Uma grande parte dos problemas que eu tenho sobre a minha vida é por causa de decisões erradas que eu tomo. Mas agora tem problemas, tem situações, tem dores, tem sofrimentos também que Deus permite sobre a nossa vida para que Ele manifeste a sua glória e para que Ele nos prepare para o seu propósito. Aqui entram: bons ventos não fazem bons marinheiros. Deveria estar na Bíblia, mas não está. É bonito, mas não está na Bíblia, mas é um bom ditado. Bons ventos não fazem bons marinheiros. Mas a tragédia, as tempestades no meio do mar, faz bons marinheiros. Você quer ser um bom cristão ou um cristão meia boca? Você quer ser um bom cristão, te prepare. Porque Deus vai permitir dores e sofrimentos para te ensinar, para te educar. Então, os propósitos de Deus, eles vão nos fortalecer. Vamos olhar para Cristo. Cristo estava dizendo aqui no verso 3: nenhuma nem outra coisa, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Nós temos tarefas a cumprir, assim como Jesus, ele foi enviado para fazer as obras de Deus Pai. Agora nós, como cristãos, como bons discípulos de Cristo, nós temos tarefas que foram dadas por Ele para nós fazer. E Jesus, ele diz assim: a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. E depois de ter dito isso, Jesus, ele cuspiu no chão, ele fez uma terra com saliva, um baro, e então ele aplicou nos olhos daquele cego. E o cego voltou vendo. E aí nós temos que entender, o homem voltou, lavou-se e voltou enxergando. Aí Jesus, ele causa outro problema. Ele faz um milagre, mas ele causa um outro problema. Rapaz, ele deixou os fariseus furiosos. Ele deixou os fariseus perplexos. Não, que isso? Isso é uma blasfêmia, em outras palavras. Só que aí que está. Os fariseus, os melhores cristãos religiosos da época, eles permaneceram cegos. Jesus mesmo vai dizer: nós vamos chegar lá. Jesus estava realizando as obras de Deus e os fariseus não estavam vendo, por causa que eles também eram esse tipo de adeptos a essa teologia. Cristão não pode sofrer. A palavra se tornou humano, carne e osso, Jesus habitou entre nós. Foi isso que o cego viu. E nós já vamos chegar lá. O cego, ele começou dizendo que um homem me curou. Mas quando ele termina a passagem, ele diz que Jesus curou ele. Cristo, ele cumpriu com a obra de Deus. Ele deu vista aos cegos. Nós devemos olhar para Ele, se encantar da forma como Ele conduz a tua vida, se arrepender do nosso pecado, crer em Cristo para a nossa salvação e ver a glória de Deus. Então, aconteceram milagres. Do versículo 1 ao versículo 7, aconteceram milagres, algo maravilhoso. Mas, pasmem, não foi o mais importante. Pastor, você vai me dizer que um homem voltar a ver, não é importante? Aconteceram mais coisas, a história ainda não terminou. E aí se desenvolvem alguns diálogos, algumas conversas. Olha só, o verso 8. Se você olhar lá, abre lá o verso 8. O verso 8 diz assim: então os seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Falando cerca dele. Eles começaram a perguntar se ele era aquele cego mendigo. Eles começaram a insistir. E ele dizia: sim, sou eu. Mas o que ele diz no verso 11? O homem era qualquer pessoa. O cego falando acerca daquele que havia curado ele. O homem chamado Jesus. Jesus era um nome muito comum. Um homem chamado Jesus. Ele misturou terra e saliva. Ele passou nos meus olhos. Eu fui lá e me lavei. E agora eu posso ver. Ponto final. Nesse ponto da caminhada, depois de já ter acontecido o milagre,
Jesus ainda era um homem qualquer para este homem. Agora, o mendigo vai atrelar uma conversa com os fariseus. No versículo 13 ao 17, nós vai dizer que eles também começaram a perguntar, para o cego acerca de quem havia curado ele. Eles também encheram o mendigo de perguntas, como foi aquela cura. E então eles mesmos respondem, dividindo as suas respostas, dizendo: Jesus não pode ser Deus. Não, por quê? Porque Jesus curou no sábado. E Jesus, ele infringiu uma lei religiosa. Poxa, ele curou no sábado. Então, para eles, e agora eles chegam e são factuais, eles dizem assim: o que você diz sobre o homem que o curou? Olha a diferença da primeira conversa que o mendigo tinha com os vizinhos, agora com os fariseus. Ele diz assim: olha, ele deve ser um profeta. Ele deve ser um profeta. Não apenas um homem comum agora, mas sim, ele entende que ele é um enviado de Deus. Ele deve ser profeta. Jesus falou, eu fiz, eu obedeci e eu fui curado. Essa é a segunda conversa. A terceira conversa: os fariseus, eles agora, não obstante falar com o mendigo, eles vão lá e falam com os pais do mendigo. Eles começam a conversar, a pedir: esse mendigo é o filho de vocês? Ele nasceu cego, certo? Como é que agora ele está vendo? Como é que agora ele consegue enxergar? Eles mesmos respondem: olha, ele é nosso filho, ele de fato nasceu cego, mas nós não sabemos como ele foi curado. Ele tem idade suficiente para falar de si mesmo. Quem eram eles? Religiosos também. Olha, nós não queremos se misturar. Nós não queremos sofrer repreensão de vocês. Então assim, ele é o nosso filho, ele responde por ele mesmo, nós não sabemos quem ele é, nós nem queremos saber como é que ele foi curado. Por quê? Porque eles temiam os judeus. Eles sabiam o que um religioso fanático pode fazer. Os camaradas não eram fáceis. Se você desobedecia à lei de Moisés, os camaradas apedrejavam. Eles eram cruéis. Por isso os pais estavam compactuando com aquilo que a religião pensava. Agora, eles vão e voltam para falar com o mendigo. Os fariseus, eles não sossegam. A religião é um grande problema. E eles voltam para o mendigo. E eles, então, pela segunda vez, no verso 24, chamaram um homem que havia sido cego. Eles disseram: Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus que curou você, ele é um pecador. Agora, a resposta do mendigo foi: ele diz assim: olha, eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei: eu era cego, agora eu vejo. Aí eles continuam perguntando: mas o que ele fez? Como é que ele curou? Eu já lhes disse, vocês não ouviram, porque querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos deles? Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou os meus olhos e vocês não sabem de onde vem. A pior cegueira é a religiosidade. É como nós, muitas vezes nós entramos e nós somos... Eu já usei aqui uma ministração uma vez, o pessoal que é do interior, do interior, lembra, né? Aqueles negócios que botavam nos cavalos, né? Como? Tapa-olho. Por quê? Porque os cavalos só olhassem na direção que aquele que estava no comando das rédeas, né, fez com que eles olhassem. Porque eles, podiam olhar ali, podiam parar para comer. Não, somente olhar para frente, só numa direção. É isso que a religiosidade faz. Fazer com que nós olhamos somente na direção que o sistema quer que nós olhamos. Esses eram os fariseus. O término da história foi que eles expulsaram aquele homem de onde eles estavam. Mas agora a quinta e maior conversa que o mendigo teve foi com o próprio Jesus. O verso 35 diz: quando Jesus soube o que havia acontecido, procurou o homem, ele disse: você crê no Filho do Homem? Aí o mendigo diz: quem é ele, Senhor? Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu e está falando com você.
E esse é o maior resultado. Esse deve ser o que a tragédia deve fazer conosco, o que a dor deve fazer conosco, o que o sofrimento deve fazer conosco. Por isso eu falei, o mais importante não foi a cura do cego, mas foi o propósito de Deus em meio a tudo isso. Esse é o propósito. Quando Jesus diz, eu estou falando com você, fui eu que curei você. Você crê em mim? Então o cego disse, sim, Senhor, eu creio. Declarou o homem e adorou a Jesus. As dores fizeram com que aquele homem crescesse na graça e no conhecimento, crescesse no conhecimento de Cristo. O sofrimento que acontece com você fez você crescer no conhecimento e na graça de Cristo, senão toda a dor que você passou em vão. Tudo que aconteceu na tua vida de ruim fez com que você olhasse para Cristo, fez com que você adorasse a Cristo. Ou o que você adora? Saúde, a alegria, enxergar. Você adora a Deus por causa daquilo que Deus dá para você? A tua adoração, ela cresce ou ela diminui em meio às dores? Responda para você mesmo. A tua adoração, ela murcha ou floresce quando a família fica incrédula, te deixa na mão, quando os amigos te traem? Você confessa a Cristo abertamente? Defende com seu testemunho? Ou você continua um cego que nem os fariseus? Deus tem um propósito sábio. Deus tem um propósito soberano de exaltar a graça de Cristo em tudo que acontece com a tua vida. Você não é a luz. E nós usamos isso muito aqui na igreja. Nós não somos luz. Nós não somos o ponto principal dessa igreja. Mas nós devemos ser como holofotes. O que um holofote faz? Ela reflete. Ele projeta luz sobre alguém que está no palco, que é importante. Nós não somos importantes. Nós não somos os importantes, mas Cristo é o centro desta igreja. Cristo deve ser o centro da tua vida. E tudo que nós fizemos deve apontar a glória para Ele. Cristo é o único caminho para que tudo que você está vivendo tenha sentido. Você não está sofrendo em vão. Você não apanhou na vida em vão. Tem um propósito para isso. As tuas dores, elas devem fazer você crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Cristo, ele procurou aquele cego rejeitado, um Zé Ninguém, um mendigo. E ele está procurando você agora. O fato de você estar sentado olhando para mim agora é porque você está procurando você agora. E quem sabe não foi o sofrimento que trouxe você até aqui? Eu não sei se você já ouviu dessa forma. Que sabe, em muitos lugares em que você entra, as pessoas falaram para você, olha, você está sofrendo, você está doente, é porque você está em pecado, você está fazendo errado. E aí uma forma para você sair daquele emaranhado é você dar uma oferta, você comprar essa tua liberdade. Sim, isso acontece muito. Mas quem sabe nesta noite Deus te trouxe a este lugar para que você de fato entenda que o que está acontecendo com você como filho de Deus é uma forma de Deus manifestar a sua glória em ti. Assim como aquele cego de nascença, um mendigo, acostumado a pedir esmolas. Mas tudo aquilo aconteceu para que Deus chegasse nele, manifestasse a sua glória nele e Deus fosse glorificado. Nós podemos louvar a Deus por isso nesta noite. Se coloque em pé. Vamos orar.